Eu vou te falar, a gente conversou essa semana pelo WhatsApp, assim. Eu acredito que a igreja tem que mudar muita coisa. Tem que se adaptar a esse novo momento que a gente vive. Eu fui numa missa semana passada, e por mais que era uma missa num dia de semana, não era o final de semana, mas eu não vi ninguém jovem dentro da igreja, só vi pessoas idosas dentro da igreja. Isso é um problema, porque tem que ter uma continuidade, e a gente só consegue essa continuidade com pessoas jovens dentro daquele local. E eu vi, assim, também que vários ritos de uma forma complicada, sabe? Eu não tava entendendo o que eu tava... Eu sabia que eu tava lá dentro, pelo motivo que eu tava lá dentro, mas eu não sei... Pô, pode ser... O pessoal vai me criticar muito por causa disso, mas enfim. Eu não sabia o porquê que eu tinha que levantar. Rodrigão, o porquê com medo dos haters católicos. Não, o porquê que eu tinha que levantar, o porquê que eu tinha que sentar, o porquê que eu tinha que ir lá na frente, o porquê que eu tinha que acender uma vela, porquê que aquele dia era dia de acender vela, sabe? Isso daí afasta a pessoa lá de dentro. Você tem que saber o porquê que você tá lá dentro ali. Falta uma catequese. Que você aprendia na catequese, verdade. Quando eu era pequeno tinha isso lá. Mas falta catequese hoje em dia, principalmente cara, por parte dos padres, né? Porque é a ideia de que a comunidade ela já sabe das coisas. E não sabe. Existe este engano por parte de muitos líderes religiosos de que quem está ali na igreja já frequenta todos os dias e é a comunidade. Então, automaticamente sabem tudo, né? E não é uma realidade, né? Eu não estou dizendo que eu sou melhor nisso, mas, por exemplo, na minha missa, toda missa eu explico qualquer novidade do rito. Né? Por que se acendeu as velas? Porque certamente era um dia que tinha alguma coisa a ver com a ressurreição do Cristo, o Círio Pascal. Não, ele foi no dia da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ah, então era novena. Aí você acende a vela de Nossa Senhora. Você amarrava ali, fazia um pedido com o nó para que ela desatasse. Nessa hora tinha uma vela acesa ali e depois você apaga e entrega o nó para ela. Esse rito eu criei lá em Uberlândia e espalhei pela diocese. Você que criou eu criei a Desatadora dos Nós? Com essa devoção do barbante, foi. E aí, as pessoas não sabem por que tá fazendo aquilo. Mas não tem que saber, o importante é a devoção. Ah, tem que saber. Tem que saber nada. Quem tem que receber a devoção é a Virgem Maria. Eu tive um professor ótimo. Eu só vou conseguir participar de algo, fazer parte de algo, se eu sei o que eu tô fazendo. Hein? Mano, eu tive um professor bom demais. Ele virava e falava assim, agora você tem que ter fé. Eu falava assim, como é que é? Eu falava assim, mano, agora você só tem que acreditar. Agora você tem que ter fé. Não, mas eu não concordo com isso, não. E ele era um bom professor, viu? De direito constitucional. Não é sobre quem fala. É sobre de quem se fala. Põe isso na sua cabeça. Como assim? Não é sobre o Padre Fábio. É sobre quem o Padre Fábio está falando. Não vai para a igreja para me ver. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nada para te dar. Vai na igreja para saber aquele que tem para te dar e é sobre ele que eu vou falar. Mas, mais uma vez, eu não vou na igreja para ver quem tá lá. Eu vou na igreja porque eu quero receber Jesus, eu quero receber a palavra, eu quero ser tocado ali dentro. Ali. Não tem como eu ser tocado se eu não sei o que tá acontecendo ali dentro. Aí. Eu vou na igreja esperando isso, ser tocado, sair de lá uma pessoa melhor, né? E, sei lá, talvez até... Robertinho já tá achando ruim de eu falar que eu quero ser tocado. Tipo assim, parece uma coisa egoísta, né? Mas... Não, mas eu te entendo. Quando você fala isso, você fala assim, eu quero ter uma intimidade com o rito. Sim, claro. Eu quero saber o porquê que eu sento. Por que eu levanto. Por que eu ajoelho. Por que eu ajoelho. Vou te dar um ensinamento prático. Na Igreja Católica Apostólica Romana. Estar de pé significa estar ressuscitado junto com Cristo. Ajoelhar significa sepultar os seus pecados junto com o Cristo sepultado. Você não precisa saber mais nada sobre ajoelhar e ficar de pé. Você tendo essa consciência é o suficiente. Todas as vezes que você se ajoelha na igreja, você sepulta os seus pecados. Todas as vezes que você se levanta, você ressuscita com Jesus ressuscitado. Boa! Eu imaginava... Demais, não, sabe por quê? Eu imaginava quando eu pensava assim, ó, o padre falou, fica em pé.
Se for que os outros que estão lendo lá na frente, eu não levanto não, tá ligado? Porque A tem posição outros de que vão estar ler lá. de pé é a posição de quem está ressuscitado. Nós ressuscitamos com Cristo. E quando eu me ajoelho é porque eu desço a mansão dos mortos para sepultar os meus pecados. Porque foi para isso que Jesus morreu. O sacrifício da cruz foi para redimir meus pecados. E todas as vezes que eu me ajoelho, eu faço o memorial do sepulcro do Senhor. Eu desço ao sepulcro para deixar ali os meus pecados. E levanto ressuscitado como um homem novo. É isso que eu precisava saber, cara. Eu ia ajoelhar com muito mais gosto, sabendo que eu ia sepultar meus pecados. Sim. E É vou isso. levantar com muito mais Não, gosto, tô E ressuscitando. olha uma lógica. Olha só, cara, E olha que a isso, lógica, velho. assim, É o isso. entendimento final que você tem, que sempre que você se ajoelha, que você entra lá, que você, né, vai no sepulcro lá, que você tá junto com ele no final, fatalmente, depois, você se levanta. Necessariamente seja, você tem que levantar. Você vai se levantar, ou seja, você É, vai ressuscitar. ressuscitar. Sempre que você se ajoelhou, Por isso que você vai quando, reviver depois novamente. que você ajoelha, o que o padre faz? Fala, mistério da fé. Nós não entendemos. É o mistério da fé. E o que a gente proclama? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Isso também é outra crítica que eu tenho, porque eu nunca sei o que eu tenho que proclamar lá dentro, não. Ninguém sabe. Eu nunca... Não, as pessoas Se não tiver antigas folhetim, sabem. se não tiver folhetim, Não, porque são as várias pessoas respostas. antigas sabem, elas Não sabem mudou todas tudo. as respostas na Agora ponta da língua. mudou. É. Mudou, o missal mudou. Se não tiver folhetim, ninguém sabe. Pô, é um pouco chato, né? A pessoa falando as coisas, você tem que ficar assim... Não, mas você tem Já que ir viu que tem mais gente que vezes, assim, velho. Mas se Não, você não, não, tiver não. a Eu consciência fico do assim, ato, mas é porque eu vou pouco, quem mas vai se você mais tiver sabe. a consciência do ato, eu sei o que eu estava fazendo ajoelhado, eu sei o que estava acontecendo na minha alma quando eu ajoelhei, e eu sei o que está acontecendo agora que eu levantei. Você não precisa falar nada. Porque você sabe o porquê que você ajoelhou, porquê que você levantou. E não esqueça nunca mais. Qual que é a diferença de celebrar uma missa e de ver uma missa pra você? Quando eu presido, eu estou agindo na ação do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou o Cristo no altar. In persona Christi. Eu presido a Assembleia. Eu que vou agir na pessoa de Jesus Cristo. O Cristo que vai se apropriar do sacramento da ordem que eu recebi, vai presidir a Assembleia. Quando eu estou na Assembleia, eu sou presidido por quem está no altar. Essa é a diferença. É uma responsabilidade gigantesca, hein? Gigantesca. Você sente esse peso quando Cristo está em você? Falando através O Cristo de você? está em nós. Em todos nós. A partir do batismo, nós partilhamos do mesmo sacerdócio. A única diferença é que na Assembleia eu fui tirado do meio do povo, constituído na dignidade sacerdotal, para representar este povo de onde eu saí nas coisas de Deus. Eu sou do povo. Por isso que quando eu chamo vocês para rezarem, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício, ou para que o nosso sacrifício, eu me incluo. Porque eu também estou oferecendo um sacrifício por mim. Eu também preciso ser perdoado. Eu me ajoelho também na hora da missa. Tenho os meus momentos de ajoelhar, de sepultar meus pecados. Então, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que vocês respondem? Receba o Senhor Deus por tuas mãos, Padre, este sacrifício, para a glória do nome de Deus, para o nosso bem na Assembleia e para o bem de toda a Igreja, que é o momento da liturgia eucarística, que é o momento em que as mãos do Padre, que são ungidas pelo óleo do crisma, ficam sempre voltadas para o povo intercedendo. Aliás, este gesto é um gesto sacerdotal, pertence exclusivamente ao Padre. Os fiéis leigos não erguem as mãos em momento nenhum da missa. Nem assim? Criou-se diferente. uma tradição na América, no Brasil,
de rezar o Pai Nosso com os braços abertos, Sim. né? Mas isso não é uma orientação litúrgica, porque abrir os braços é um gesto sacerdotal. Tanto que agora a nova versão do missal coloca um convite para que o sacerdote convide o povo a erguer as mãos, porque as comunidades foram acostumadas a isso. Sim. Não é um erro, mas não é um gesto que pertence à Assembleia, porque erguer as mãos é um gesto que pertence ao sacerdote, porque ele é o intercessor entre o povo e o altar. É um Mas gesto eu acho que sacerdotal. isso aí, sabe, eu não sei se é verdade o que eu vou falar, mas isso surgiu de rezar o Pai Nosso com as mãos dadas. Não, E aí, no criou-se muito, final, sobretudo no final a última da pessoa década. que tava ali no final, que ele não tinha com quem dar as mãos, ele terminava com a mão assim. E aí, quem tava sozinho, por exemplo, repetia meio que o gesto, sabe? Ficava com as mãos assim, porque não tinha onde pegar. Na verdade, os padres, no período da década de 80, quando foi o auge da teologia da libertação, que foi um movimento ideológico dentro da Igreja Católica, os padres queriam popularizar o rito. E queriam que os leigos fizessem também as partes que competem só aos padres, aos sacerdotes. Uma coisa é ser leigo, outra coisa é ser o sacerdote. Entendi. Então, os padres chamavam o povo para levantar a mão junto com eles. Os padres falavam para o povo rezar as orações que são deles. Ah, vamos rezar junto agora. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, que é a oração pela paz. É uma oração de intercessão, ela pertence exclusivamente ao padre. Ele está intercedendo pelo povo. O povo não reza uma oração sacerdotal. Existe um sacerdote constituído no meio daquele povo. Senão não precisa do padre no altar. Se o leigo pode fazer tudo, então cada um faz o seu. Então esse período acabou que distraiu demais o povo. Então o que é do sacerdote é do sacerdote. O que é do povo é do povo. É um rito, é uma liturgia. E a liturgia pertence à igreja, não pertence ao padre, não pertence aos leigos. Eu não tenho direito de alterar aquilo que não é meu. Se a liturgia é da igreja, eu sou obrigado a obedecer. Por isso que no livro que nós usamos na missa, que chama-se Missal, vem rubricas. O que são rubricas? Letras vermelhas, rubras, que ensinam o que tem que ser feito. Então, antes de ler as letras pretas que vocês escutam, tem a orientação em vermelho. Abre o braço, fecha o braço, ajoelha, levanta, fala pro povo, vira as costas, vira pra frente, vira pro povo e fala isso. Tá tudo ali. Pô, é o missal que fica lá em cima? Eu achava que era uma bíblia Não, aberta é o que missal. ficava lá. É o missal. A Bíblia nós não usamos na igreja, porque a igreja é o lugar da palavra proclamada. Ela é proclamada do altar da palavra pelo livro próprio, que chama-se lecionário, ou seja, o livro das leituras, como os pergaminhos do judaísmo. Qual que é a diferença do lecionário para a Bíblia? É porque a Bíblia tem uma sequência, que é uma sequência, digamos, literária, porque ela não é cronológica, ela pode ser uma sequência histórica literária. E o lecionário, ele tem uma sequência dentro do ano litúrgico, do calendário da igreja. Entendi. Então você tem o dia certo para rezar aquelas leituras. Caramba. Então cada dia, e são iguais no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você chegar, é a mesma missa. Só muda tipo, o idioma, essas coisas. Hoje em dia muda-se porque o latim Já não é mais o... já não é mais a língua oficial para o rito da missa. É a língua oficial da igreja, o latim. E não vai deixar de ser nunca. Só que com a mudança do Vaticano II, foi pedido que se rezasse os ritos em língua vernácula. Então, tirou o latim, não aboliu. O latim não foi abolido da liturgia. É permitido, inclusive, os cânticos em latim. E há uma orientação de resgate, sobretudo das partes fixas da igreja, que é o ato penitencial, que nós chamamos de Kyrie eleison, parte fixa do santo, no momento que reza o santo, que é o Sanctus, 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 né, que é a parte fixa. Sim. O Cordeiro de Deus, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Então, as partes fixas da igreja, a orientação litúrgica é que sejam cantadas em latim.
Você sabe Mas rezar uma essa- missa em latim? Sei porque a gente aprende... Bom, na vida religiosa, onde eu fui formado, a gente aprendia o rito antigo e o rito novo, né? Aham. Porque a ordem conservava ainda a missa, que chama a missa de sempre, que é a missa onde nós rezamos de frente para o altar e não de frente para o povo. Acho que Sim, a missa essa- do galo é em latim também, não é? A missa do galo. As partes fixas, sim. E as orações. As orações de intercessão o Papa faz em latim. Papa Francisco, nem tanto. Nem tanto. Com o Bento XVI finalizou muita coisa. Que o Papa Francisco tirou o latim de muita coisa. Olha Então, que mas triste o isso latim aí. agora de verdade. Tinha que sair. Por Porque quê? uma coisa é o cabeleireiro ir lá e não entender que hora que ele tem que ficar em pé e que hora que ele tem que sentar. Outra coisa é você ir lá e não conseguir passar, por exemplo, a mensagem. Não, mas aí o latim eu já acho bonito demais, tá? Mas aí Eu você não ia ia numa entender missa em nada. latim. É Não como você entender dizer nada. para o judeu brasileiro falar para rezar as orações judaicas em português. Ele nunca vai fazer isso. Porque a língua divina deles, a língua sagrada é o hebraico. Ele fala português porque ele mora aqui no Brasil. Mas ele conhece a língua. É Ele diferente conhece do a língua. brasileiro que não conhece o latim. Mas nem todo judeu brasileiro necessariamente sabe o hebraico. E reza na Mas sinagoga. o que- Por quê? Não, mas o que tá na sinagoga ali, ele conhece. Nem sempre. Eu vou te falar por É. quê. Quando o padre rezava em latim, ele estava fazendo preces de intercessão pelo povo. Uhum, O povo sabia que o padre estava intercedendo por ele. claro. Então, não necessariamente eu precisava de saber o que o padre estava dizendo. Eu tinha consciência que era uma oração de intercessão. Daí Sim. nasce a devoção de rezar o terço na hora da missa. Porque como não se entendia o latim, rezava-se o terço, enquanto o padre fazia a missa intercedendo pelo povo. Pessoa. Daí nasce a tradição de tocar o sino na hora da consagração, para que o povo soubesse que chegou no momento de ajoelhar. Tocava o sino para a hora de levantar. Né? São sinais. Hoje eu ouvi falar que rezar um terço é uma missa. Não. Não? Nada substitui a missa. Nada sobre a face da terra substitui a missa. Mas na pandemia, quem não podia ir na missa rezava um terço em casa, Mas né? daí, na pandemia, nós temos que entender que a gente não podia ir para a igreja. Você não Sim, tinha sim. Aí missa, os né? bispos, que são os apóstolos, a autoridade é deles. E deve ter acontecido isso na gripe espanhola também, ó. Não vai na igreja, Tudo no mundo ó, todo, sim. reza o terço em casa. O mundo inteiro, os católicos do mundo inteiro rezaram em casa. Mas por- um terço não é uma missa, Não, então. nunca vai ser. Nada no mundo será maior do que a missa. Minha avó Nada. rezava 10 terços por Você dia. pode ir para Romaria a pé todo ano, 4 vezes ao ano. Ah, não fala vale isso. uma missa que você participou. É por Não isso que eu vou fala na isso, missa, tá vendo? lógico. Por isso que eu vou na missa. Por isso que eu vou na missa. Nenhum sacrifício vale uma missa. Nada é maior do que a missa. Nenhuma promessa vale Não, uma missa. não. Absolutamente. Caramba, tem gente fazendo muita promessa errada, Mas então. eu não tem. Ah, pô, eu a vou na doação- Romaria A e- doação é maior do que a missa. Nada é porque maior aí do que a você tá missa. sendo- Não, A qual que é missa o maior exemplo de Cristo? morrer na cruz. Por quê? E a missa é o memorial da Por- morte não, do por Cristo ser- na cruz. Por doar tudo que ele tinha pra alguém, não era? Que era Deu a vida Deu para a vida, nossa doou. salvação. O que, Então que é a a missa? doação pode ser uma coisa Não. tão grande quanto Não, a missa. não é. Aí se eu doar a minha Não é vida. porque a missa é o memorial da morte de Cristo. A missa nós recordamos o Cristo crucificado. Nós descemos à mansão dos mortos e ressuscitamos. Não se esqueçam disso. A missa nós revivemos o Calvário. A missa não é só ceia, não é só o lugar para comer o pão e o vinho consagrados. É o lugar onde nós assistimos o Padre ser crucificado no Cristo. Novamente. Portanto, nada substitui a missa. Ah, eu vou todo ano para Romaria a pé, mas não vai num domingo à missa, a sua fé é estéril, você jamais dará frutos. Jamais. Ah, a gente não pode julgar assim também. Não estou julgando, estou afirmando. Não pode. Estou afirmando. Eu concordo, Nada padre. é superior à missa. Tem gente que não vai na missa E é bonzinho. e é muito bom. Não tô falando de Uma bondade. pessoa- Nós estamos falando de orações. Você perguntou, o terço vale uma missa? A Não, pergunta é, foi sim, essa. sim, Não estou sim. perguntando se a pessoa é boa ou se ela é má. Eu estou dizendo que ela pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas se ela achar que o terço é superior à missa, ela está errada. Exato. Não, isso eu Uma concordo. caminhada é maior do que a missa.
Nada Não é maior do que a missa. Você pode ir daqui a Aparecida do Norte. Ah, eu vou oferecer meu sacrifício. O sacrifício é seu, meu filho. A missa é o sacrifício de Cristo. Cara, a salvação é uma parada muito difícil, assim, viu? Ué, mas o Cristo deixou isso. Quem quer me seguir, pega a sua cruz e vem. Eu quero avisar que o meu caminho é o da porta estreita. É porque às vezes você faz o que Cristo falou e mesmo assim você pode não ser salvo. Não, se você fizer, você vai ser salvo, mano. Em algum momento É que você não faz. em algum momento vai ter uma pedra no caminho Então ali aí e você você não vai fez. e você não vai ser salvo. E tem gente que não faz nada que Cristo falou e na hora vai ser salvo. Tem. Você sabe que tem. Parece que o jogo mudou. Quem é que tá Mas julgando? Se ele se arrepender, não tô né? Se ele julgando se ninguém, não. arrepender, Eu tô julgando. Senhoras e Eu tô senhores. julgando, Pedro? Tá sério? Eu tô julgando? Não foi julgamento. Tem gente que não faz nada a vida inteira e vai ser salva. a cabeleira julga muito. É julgamento? Não, é uma constatação isso aí. O que eu Aí, estou ó. dizendo da Santa Missa é uma verdade, não é nem constatação. Não, eu sei, é uma verdade, é uma Eu verdade. estou te dizendo nada Mas substitui a missa. a salvação, ela não é fácil, é isso que eu tô falando. mas assim, Jesus não é nunca fácil. prometeu que seria fácil. Você pode orar, você pode ir em todas as missas, em alguma hora você vai tropeçar e não vai ser salvo. Mas em que momento Jesus falou, me segue que vai ser, ó, aguinha com açúcar? Não falou, mas... Aí qual que é o mas o tropeço que você problema- quer fazer? e o Porque se problema- você perde uma E missa, o você é problema salvo, é que mano. tem gente que não fez nada e vai ser salvo. Fala um porque- que não fez nada e vai ser salvo. Tem isso não, você é eu doido? não aponta o dedo, não. Você é doido? Não fez nada e vai ser salvo. Quem que é esse? Ô, esse aqui não é... Você tá louco? Não fez nada, nós não é temos que salvo. entender O seguinte. ladrão foi salvo. Pois não, por quê? Mas ele se arrependeu. Por quê? Justamente. Se arrependeu. E a coisa mais linda do mundo, ele olhar para Jesus e falar assim, quando estiveres no seu reino, ele reconhece que aquilo que ele está vivendo pertence aos homens. Ele olha para Jesus e fala, porque ele escuta Jesus falando que o reino dele é outro. Então, Senhor, quando estiver no seu reino, lembra de mim. E aí, o que Jesus fala pra ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Exato. Que sorte que esse ladrão deu, né? Aí, quem somos nós? No Mas jogo? sorte. o outro ainda Deus. vira pra ele e acontece. porque Ele teve um que roubou vira a vida inteira e no fala final "Ai, foi se salvo. você é filho, porque você não tira a agenda aqui?" É. Aí o outro que briga, fala assim, mano, pega de Ou seja, o que duvidou. você tá falando? Nós somos bandidos, a gente merece a respeita pena. esse cara aí, velho. Mas esse homem não tem nada de mal pra ninguém, não. Ele não tinha que estar aqui, não. Nós estamos porque a gente merecia, e ele não. Você vê que ele era justo, né? Assim, ele era ladrão, mas ele não era... E o que eu sempre digo, Deus é amor, Deus é misericórdia. E nunca se esqueçam disso. Você acha que se Cristo voltasse hoje de novo, a gente crucificava ele de novo? Essa pergunta ela é uma anedota, na verdade, né? Porque quando nós falamos da vinda do Cristo, ele não vem mais para dialogar. Ele vem para julgar os vivos e os mortos. Sim. Ele não vem mais para contar parábola. É uma suposição de como a humanidade Por isso que eu digo que é tá. uma anedota. Então, se ele chegasse como um líder mundial, certamente ele seria morto novamente, ué. Crucificado de novo. Envenenado, provavelmente, né? Discretamente. Uhum. Envenenado. Ninguém é crucificado Não hoje em tem dia, mais não. crucificação hoje, né? Mas ele ia ser... Primeiro, ia ser mas morto. primeiro, sabe o que eu acho que eles iam fazer com ele hoje? Muito semelhante com o que eles fizeram antes. Eles iam descredibilizar ele de uma forma medonha. coisa. Você percebe? Tipo Primeira assim, coisa. primeiro é descredibilizar Pra esse ninguém cara, ó. sentir falta. Ele é louco, ele é Pra ninguém sentir falta. egoísta. Primeiro você tira a reputação dos outros, é o que eu falei no Uhum. começo do programa, das pessoas que me acusaram de roubo, né? Deixa eu Sim. tirar a credibilidade dele, porque a hora que todo mundo já não acreditar mais nele, eu consigo tirar todas as pessoas de perto dele. Ou seja, as pessoas queriam, na verdade, a vida que eu tinha, os contatos que eu tinha, os amigos que eu tinha. Ela não queria apenas me dizer que eu era ladrão da igreja. Ela queria roubar para ela a atenção que eu tinha dos outros. Foi isso que fez ela mentir no Sim. respeito. Inveja é uma parada foda demais. Né? O que, que os mesmo. fariseus tinham contra Jesus? Inveja. Só inveja, né? Inveja. Eles sabiam que ele era o Messias. Por que Jesus demorou a fazer um milagre? Em que sentido? Você já pensou nisso? Não, mas você está citando em que sentido? Ele sempre foi Jesus. Ele sempre foi o Filho Sempre de foi o Deus. Messias, sim. Sempre foi o Filho de Deus, Todo-Poderoso. Quantos anos Jesus passou na vida oculta? 30 anos. 30 anos. Qual o relato que nós temos desses 30 anos? Que eu saiba nenhum. De fato.
Eu sei que Não existe nada. José ensinou Isso é a tradição. carpintaria pra ele. Isso é a tradição que conta. Isso foi passado de pai para filho. Vamos nas escrituras. Quantos anos Jesus viveu publicamente? 3 anos. Por que só 3 anos? Não, ele apareceu com 30 anos, foi crucificado com 33. Se ele tivesse aparecido aos 15? Daria tempo dele fazer o que ele tinha que fazer? Se ele tivesse feito milagres aos 8 anos de idade, ele teria feito o que precisava ser feito? Ele tinha sido morto quando era criança, meu filho. Eles tentaram matar ele quando era criança. Isso são ideias de textos que não são considerados canônicos. Não se tem nada sobre isso. Entendeu por que a demora do Cristo de aparecer? Porque ele tinha que estar muito preparado, muito amadurecido. Porque ele sabia que a hora que ele abrisse a boca, ele seria morto. Se ele faz isso aos 15 anos, ele não tinha nem maturidade para poder convocar 12 apóstolos. Fundar a igreja. Ele teve 30 anos de vida pública. Ninguém nunca falou o nome desse homem. Com 3 anos, vivendo à margem da sociedade, porque Jesus não ficava no centro da sociedade. Ele ficava junto com os marginalizados. Uhum. Ele ficava na margem. Bastou 3 anos de verdades ditas para ele ser crucificado. Claro que ele tinha que demorar. Porque senão ele não conseguia fazer o que 30 precisava. anos de preparação. Ué. Do contrário, ele não tinha conseguido fazer o que precisava ser feito. Eles tinham matado ele antes. Engraçado, né? Não foi com 18, não foi com 21, 25, não foi 21, com 21. Ele só foi virar homem mesmo com 30 anos. Na verdade, a gente fala da elevação, né, que é a morte, aos 33. Porque é um número que é código também. Né? Na maçonaria, o grau máximo que você atinge é o 33. Exato. Quantos ossos sustentam a sua coluna? São 33? 33 vértebras. Vértebras. É. Ou seja, o que põe um homem de pé, o que faz o homem ser, Ereto. 33. Né? Sem contar várias outras coisas que Quando estão você vai ligadas no ao médico, 33. ele fala 33. Vai escutar o pulmão. Robertinho hoje tá palhacito. Não, Robertinho, hoje, baixa um pouco esse ar aí, velho. Tá quente aqui. Caramba, não é só hoje. Engraçado isso aí, né? Não tem muitos relatos de Maria também, né? Nessa época. Justamente porque era uma sociedade patriarcal, ela ainda aparece muito. Mas Maria também, ela nunca puxou um holofote. Ela Não. simplesmente cumpriu a sua missão. Pelo que era contrário, quando gerir. Lucas, o evangelista, que era grego, pagão, foi convertido por Paulo, ele vai atrás de Maria. Porque ele queria saber da infância de Jesus. Como que se deu isso? Então, os relatos que nós temos da infância são relatos de Maria que foram contados ao evangelista Lucas. E Lucas sempre vai dizer, né, que Maria via todas as coisas, ouvia e guardava tudo no coração. Ou seja, era uma mulher do silêncio. Por que ela guardava? Será que ela estava Ela sabia o propósito do Cristo. Ela sabia que quando o filho saiu de casa, ele não era mais filho, ele era o Senhor dela. Então, o grande mistério, né, é quando o anjo aparece a Maria e diz: alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor é contigo. E aqui nós temos um código perfeito, porque o nome de Deus, que não é pronunciado, mas que é revelado a Moisés, é Eu Sou. Esse é o nome de Deus, Eu Sou. Portanto, Deus é aquele que é. E quando Deus é e deseja ser na nossa humanidade, na nossa carne, ele deseja ser por um útero sem a necessidade de passar pelo útero, porque ele é Deus. Ele não precisava de nascer por um útero. Mas ele precisava experimentar a nossa humanidade. E quando o anjo diz, alegra-te porque Deus é, o nome de Deus. Só que ele é contigo. Ele precisa de você para ser ele na matéria.
Alegra-te porque Deus é contigo. Então, o ventre de Maria equivale à arca da nova aliança, porque a da antiga aliança carregava as tábuas da lei de Moisés. Uhum. A arca de Maria trouxe o próprio Cristo, que é o cumprimento das leis. O útero de Maria. E o que Caramba. ela responde? Hum. Eis aqui a mãe de Deus? Não. Eis aqui a senhora de todos os Não. povos? Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Ela foi mãe do próprio Pai. Porque o Cristo, sendo um só com o Pai, sendo Deus, ela é mãe de Deus. Uhum. Portanto, ave, filha e mãe do próprio Filho e Pai. Será que ela sempre soube que o filho dela ia ser perseguido e morto? A profecia do velho Simeão na porta do templo contou para ela. Quando Jesus é apresentado, depois do seu nascimento, para a purificação, ele é recebido pelo Simeão, que era um homem muito santo, né, um guardião do templo, sacerdote, que reconhece que ele é o Messias. Então ele pega o menino no colo e reza a Deus: deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Então ele falou: agora eu já posso morrer, porque eu vi o Messias. Ele fala: esse menino será a causa de contenda entre muitos povos. E quanto a ti, aponta para Maria, uma espada de dor vai rasgar seu coração. Porque eu acho que assim, Foi, sem dúvida. entendendo que é uma mãe, eu acho que talvez o sofrimento dele, imaginando que a mãe sente as dores dos filhos com uma Basta a gente agonia, olhar pras uma nossas agonia mães. maior. Isso, mas é isso que eu penso. Agora, quando você pensa que você está gerando um filho que é o Messias esperado por toda a sua geração, porque eles esperam o Messias desde Moisés. Moisés já é o primeiro, é o protótipo do Cristo. Né? O Cristo, ele vai dar significado para tudo que Moisés fez. Sim. Depois vem todos os profetas. Jesus dá cumprimento a todas as profecias. Então, não é só o peso de ser mãe de um filho, é o peso de ser mãe do Filho de Deus. E o final, né, mano? Você pensa assim, ela acompanhou ele durante todo o sofrimento, ficou lá o tempo todo. Você acha que Maria Cara, sofreu mais do que Jesus? Se a dor da mãe é como eu imagino que é, porque eu não sou mãe, mas eu sei das mães que eu conheci que são próximas de mim, ela sente essa dor com uma agonia talvez maior do que a gente. Ela sentiu as dores de Cristo, se não sentiu com agonia maior ainda, porque ele, por ser filho de Deus e tinha um entendimento que tinha, mesmo sendo humano, ele era uma coisa maior do que ela era. E ela sentiu tudo isso. Então, acho que a mãe ali, naquele momento, ela foi o que, né, uma coisa tão grandiosa que, cara, não sei se eu consegui deixar claro que, Não. pra mim, o sofrimento dela era tão grande quanto o dele, se não maior. Agora Você fala sim. do sofrimento enquanto angústia. 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 Sim, ela sofreu as dores na alma. Claro. Imagina, a gente quando tem um probleminha já não dorme. Sim, mas o que eu imagino é que ela pensava assim, por que não eu carregar essa cruz? Que é uma coisa que qualquer mãe faria. Mas ela sabia o lugar dela, né? De serva. Ela era servidora. Mesmo assim, Eis dói, aqui hein? a serva. É claro que o afeto de mãe fala. Uhum. Então, quando você fala, sofreu a mesma angústia do Cristo, é possível. É possível, porque ela era mãe. E mãe nenhuma vai suportar a dor do filho, fala, não, eu sei que vai ressuscitar e vai dar tudo certo, né? É claro que ela sabia que tinha um propósito, mas ao assistir o que está acontecendo, a cena que acontece, é claro que ela sentiu na alma. E sem poder pôr a mão, sem poder ajudar. É o que você fala, uma espada de fogo vai cortar o seu coração. E pensar, esse menino, quando era pequeno, não podia tropeçar, que eu pegava no colo e ele chorava no meu colo. Agora eu tô vendo ele aqui chorando sangue, não posso nem pôr a mão nele. É triste, mas tá doido.
É a grande angústia, né? Eu acho que é a angústia dos pais mesmo, né? Quando vê o sofrimento dos filhos. Às vezes eu acho que a mãe sofre mais. do Sofre que o pela pai. simbiose que eu falei pra vocês no começo do Luta, útero. Ah, verdade. É. A mãe realmente sente mais do que o pai, Sente. velho. A ligação da É. mãe é. E cabe, mas Deus faz as coisas de forma muito perfeita. A mulher é receptáculo. É a mulher que é o vidro que comporta todas as coisas. O homem é ignorante. O homem é um bicho que aprendeu a falar e andar. Né? A mulher persevera na delicadeza. Você vê, os nossos antepassados, os homens antigos, né? Vamos dizer, o macho e a fêmea da raça humana, Sim. no período primordial da nossa existência, da nossa evolução. Viviam em cavernas. A função da mulher era ficar dentro da caverna cuidando da prole. E a função do homem era ficar do lado de fora da caverna, protegendo Uhum. a caverna e caçando. Então, o macho do homem caçava e levava para a fêmea a comida. O macho não entrava, deixava a comida na porta, a fêmea buscava. A fêmea rasgava os pedaços de acordo com a fome da prole e rasgava o pedaço do macho. Porque o homem não sabia, o macho humano não sabia dividir. A sensibilidade de saber o quanto de fome cada filho tem pertence à mãe. E agora transfiram a palavra fome para afeto, amor, atenção, compreensão, gentileza. Isso compete à mulher. Não que a gente não possa fazer, mas é porque nós não evoluímos para isso. Mas a mulher é mais assim com os filhos, né? Com o marido dela. Não, o marido É ele fica tão do lado de assim, fora da não, caverna. Então, a qualquer momento, eles podem Toma ser isso jogados aqui, para dormir no pronto, sofá. beleza. Né? Sim. Porque o homem foi adaptado fora da caverna. Quem fica dentro da caverna com a prole é a fêmea. Então, a qualquer momento, você vai dormir no sofá e não reclame, tá? Por isso que eu comprei um sofá bom. Isso é bom. Esperto. Um bom investimento. Um bom investimento.